Salmo 34. Título: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. E por esse expulso, ele se foi. Sobre esta ocasião, que não reflete crédito algum à memória de Davi, temos um breve relato em 1 Samuel capítulo 21. Ainda que a gratidão do salmista o tenha incentivado a registrar com felicidade a bondade do Senhor em conceder uma libertação não merecida, ele não teve nenhum dos incidentes da fuga na narrativa, mas permanece somente no grande fato de que fora ouvido na hora de perigo. Podemos aprender com seu exemplo a não desfilar com nossos pecados diante dos outros, como alguns professos presunçosos têm o hábito de fazer, estes que parecem ter orgulho de seus pecados, como os idosos aposentados de Greenwich têm orgulho de suas batalhas e ferimentos. Davi interpretou um louco com destreza singular, mas não foi interpretação tão real a ponto de cantar suas façanhas de loucura. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Aquele que louva a Deus por suas misericórdias jamais necessitará uma misericórdia pela qual louvar. A bênção do Senhor nunca estará fora de época. Charles Haddon Spurgeon. John Bradford, o mártir, falando sobre a rainha Maria, de cuja cruel clemência dependia, disse: se a rainha se agradar em me libertar, eu a agradecerei. Se me aprisionar, eu a agradecerei. Se me queimar, eu a agradecerei, etc. Assim afirma uma alma que crê. Que Deus faça comigo o que Ele desejar, eu serei grato. Espelho de Samuel Clarke. Versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Gloriar-se-á é uma propensão muito natural, e se fosse usada como neste caso, quanto mais fosse alimentada, melhor seria. A exultação deste versículo não é mera gabação da língua. A alma faz parte disto. O gloriar-se é pensado e sentido antes de ser expresso. Que escopo há para um santo gloriar-se em Jeová? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Deus espera ouvi-lo antes que você espere ouvir algo dele. Caso você refreie a oração, não é surpresa que a misericórdia prometida fique retida. A meditação é como advogado estudando o caso para seu apelo no tribunal. Quando, portanto, você vir a promessa e seu coração for atingido pelas riquezas nelas contidas, então corra para o trono da graça, espalhe-a diante do Senhor. William Gurnall. Versículo 5. Contemplai-o. Quanto mais podermos pensar em nosso Senhor e menos em nós mesmos, melhor será. Contemplá-lo assentado à destra do trono de Deus manterá nossa cabeça e especialmente nosso coração firme ao passar pelas profundas águas da aflição. Com frequência pensei nisto ao passar pelas águas opostas da antiga Langton. Descobri ao olhar para a água que ficava tonto e, portanto, fixava meus olhos em um objeto estável do outro lado e conseguia atravessar confortavelmente. David Smith. Versículo 6. Clamou este aflito. Sua oração foi um clamor por brevidade e amargura, por sinceridade e simplicidade, por inocência e aflição. Era o clamor de um aflito, mas não foi menos poderoso diante do céu, pois o Senhor o ouviu. E ser ouvido por Deus é ser liberto. E então acrescenta-se o livro de todas as suas tribulações.
De uma vez só, inteiramente Davi foi limpo e liberto de todos os seus sofrimentos. O Senhor varre todas as tristezas como o homem destrói a colmeia de vespas ou como os ventos limpam as névoas. A oração pode nos livrar das tribulações tão facilmente quanto o Senhor expulsou os sapos e as moscas do Egito, quando Moisés lhe suplicou. Charles Aldo Spurgeon. Uma flecha puxada com toda força tem lançamento mais veloz. Portanto, as orações dos santos são expressas pelo clamor consoante às Escrituras. Samuel Rutherford. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não levantarei questionamento sobre se esses anjos conseguem se contrair e subsistir em um ponto, de forma a colocarem-se de pés unidos em número tão elevado. Nem me preocuparei em examinar se estão em si e tal lugar em sua matéria ou somente em sua virtude e ação. Mas disto um homem piedoso pode ter certeza, que sempre que desejar auxílio, independentemente de portas, travas e barreiras, ele a obterá com alerta momentâneo. Zachary Bogan. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Nossos sentidos auxiliam nossa compreensão. Não podemos, por meio do discurso mais racional, perceber qual é a doçura do mel. Prove-o e você perceberá. Richard Allen, em Céu Aberto. Não é suficiente que você o veja à distância e não o obtenha, como aconteceu com o homem rico, o ter em si e não o prova. Como o leão de Sansão, que tinha grande quantidade de mel em si, mas não provou sua doçura. Porém, você deve tanto ter, assim como ver e também tê-lo em si. Thomas Playfair. Esteja reticente em engolir todos os bons dons de Deus sem saboreá-los, ou que sejam maliciosamente esquecidos, mas use seu palato, conheça-os e os considere. D.H. Moleros. Versículo 10. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não faltará prata alguma no bornal de Benjamim enquanto José tiver o que colocar ali. A graça não é um visitante tão paupérrimo de modo a não pagar por sua jornada. Quando o melhor dos seres é adorado, a melhor das bênçãos é recebidas. As melhores das bênçãos são recebidas. William Secker. O desejo santificado é um meio notável de trazer arrependimento, de orar em nós transformação, de operar em nós transformação de vida, de nos incitar à oração, de nos desapegarmos do amor ao mundo. Ele nos mantém sempre preparados para o combate espiritual. Revela se somos cristãos verdadeiros ou hipócritas. Previne a vinda de maiores males de pecado e punição por vir. Torna-nos humildes, conformados a Cristo, nosso cabeça. Aumenta nossa fé, nossa alegria e gratidão, nossa sabedoria espiritual e, da mesma forma, nossa paciência, como eu demonstrarei largamente em outro tratado. Richard Young. Em Advogado dos Pobres. Lembro-me de atravessar o país que havia uma pobre viúva cujo marido havia caído em Bothwell. Os soldados ensanguentados foram saquear sua casa, dizendo-lhe que levariam tudo o que ela tinha. Não deixaremos nada para você, disseram eles. Nada que você possa ingerir ou usar. Não me importo, disse ela. Não terei necessidade enquanto Deus estiver nos céus.
Essa era de fato uma cristã. Alexander Pender. Faça uma sondagem no céu e na terra e em todas as coisas que neles há. E tudo o que aparentar ser bom, peça com confiança a Cristo. Seu amor não o negará a você. Caso lhe fosse bom que não houvesse pecado, demônio, aflição ou destruição, o amor de Cristo instantaneamente os aboliria. Ah, se possuir todos os reinos do mundo fosse completamente bom para algum santo, o amor de Cristo instantaneamente o coroaria monarca destes reinos. David Clarkson. Versículo 11. Vinde, filhos. Quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que ele fez foi adornar o mundo com luz e separá-la das trevas. Feliz é o filho em quem a luz do conhecimento do Salvador começa a alvorecer cedo. Deus, na lei, exigia o primogênito e as primícias, então ele ainda espera que nossos primeiros dias lhe sejam oferecidos. Nathaniel Hard. Davi, nesta última parte do Salmo, procede para ensinar as bênçãos, ainda que um homem de guerra e ungido para ser rei, ele não as via como menores do que ele. Mesmo que agora tivesse sua cabeça tão repleta de preocupações e suas mãos de trabalho, pôde encontrar ânimo e tempo para dar bom conselho aos jovens a partir de sua própria experiência. Matthew Henry. Observação 1. O que ele espera deles? Escutai-me. Deixem as suas brincadeiras. Deitem-se perto de seus brinquedos e ouçam o que eu tenho a lhes dizer. Não apenas me ofereçam a audição, mas observem e me obedeçam. 2. O que ele se propõe a ensiná-los? O temor do Senhor, incluso em todas as tarefas da religião. Davi era um músico famoso, um estadista, um soldado. Não diz a seus filhos: vou ensinar-lhes a tocarem a harpa, ou a manusear a espada, ou a lança, ou a tirar com o arco. Ou eu lhes ensinarei as máximas da política de Estado. Mas sim, eu vos ensinarei o temor do Senhor, que é melhor que todas as artes e ciências, melhor do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. A isto deveríamos ser solícitos, tanto para aprender como para ensinar nossos filhos. Matthew Henry. O mestre da sentença permanece, a partir deste versículo, nos 4 tipos de medo: mundano, servil, original e filial. Mundano, quando tememos cometer pecado simplesmente porque perderíamos alguma vantagem mundana ou incorreríamos em alguma inconveniência mundana. Servil, quando tememos cometer pecado simplesmente devido aos tormentos do inferno decorrentes deste pecado. Original, quando tememos cometer pecado porque perderíamos a felicidade do céu. Filial, quando tememos somente e por completo porque temos pavor de ofender a esse Deus, a quem amamos de todo o nosso coração. Temor filial, quando tememos somente por completo, porque temos pavor de ofender esse Deus a quem amamos de todo o nosso coração. O medo humano é repleto de amargura, o temor divino de doçura. O primeiro leva à escravidão, o outro atrai à liberdade. O primeiro teme a prisão do Guiena, e o outro abre o reino dos céus, diz Cassiodoro J.M. Nilo. Versículo 14. Pratica o que é bom. A bondade negativa não é suficiente para nos conferir o direito ao céu. Há alguns no mundo cuja religião dedica-se por completo às negativas. Eles não são bêbados nem maledicentes e por isso bendizem a si mesmos. Veja como o fariseu se gaba, Lucas capítulo 18, versículo 11.
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, etc. Lamentavelmente, o não ser escandaloso não legitimará mais um cristão do que a cifra legitimaria uma quantia. É-nos rogado que não somente nos apartemos do mal, mas que pratiquemos o bem. Será uma pobre súplica no final das contas, no fim das contas, Senhor, eu impedi que fosse maculado com pecado grave. Não causei mal algum, mas que bem há em seu interior. Não é suficiente que o servo da videira não cause mal ali, que não quebre as árvores ou destrua abrigos. Se ele não trabalhar na videira, perde seu pagamento. Não é suficiente que digamos no último dia, não causamos mal algum, não vivemos em pecado grave, mas que bem fizemos à videira. Onde está a graça que recebemos? Não podemos demonstrar isso. Não podendo demonstrar isso, perderemos nosso pagamento e a salvação. Thomas Watson. Procura a paz. A ira é o assassinato de si tanto quanto de seus objetivos. E empenha-te por alcançá-la. Cássia, persiga com desejo ávido. Pode em breve estar perdida, de fato. Nada é mais difícil de se reter, mas faça seu melhor, e se a inimizade se levantar, que não seja falha sua. Siga a paz quando ela se afastar de você. Decida não ser um espírito contencioso. A paz que você promove será devolvida a seu peito e será uma primavera perene de consolo a você. Charles A. Spurgeon. As coisas mais detestáveis não são as mais fáceis de se obter. As coisas mais desejáveis não são as mais fáceis de se conquistar, de obter. O que é mais amável à imaginação do que a tranquilidade da paz. Mas esta grande bênção não se apresenta voluntariamente, deve ser buscada. Mesmo quando buscamos, frequentemente foge à compreensão, voa e deve ser perseguida. Dr. Waterland, em curso de sermões sobre o Salmo de J.R. Pittman. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, perto como amigo para aceitar e consolar. Corações quebrantados acreditam que Deus está distante, quando na verdade está ainda mais próximo destes, cujos olhos são retidos de modo que não vejam seu melhor amigo. Charles A. Spurgeon. Considere as vantagens desse coração quebrantado. Um coração quebrantado é aceitável e agrada a Deus. Salmo 51, versículo 17. Corrige muitos defeitos em seu serviço e suas tarefas. Salmo 51, versículo 17. Faz da alma um receptáculo adequado no qual Deus pode habitar. Isaías 57, 15. Aproxima Deus dos homens. Salmos 34, 18. Apresenta você acessível à doce cura de Cristo. Ezequiel 34, 16. Sim, coloca você na estrada certa em direção ao céu, onde todas as suas feridas e machucaduras serão curadas. Apocalipse 22, 2. John Spalding, em Sacro Sinichário, ou uma coleção de sermões, etc. Temos a tendência de menosprezar os homens na proporção em que estão humilhados sob nós. Deus os considera nessa mesma proporção. Vasos de honra são feitos do barro, que se quebra em pedaços muitos pequenos. George Warren. Ó pecador,
Você tem um fardo insuportável de pecado e culpa sobre sua alma, pronto para esmagá-lo até o inferno, e, todavia, não o sente. Tem a ira de Deus suspensa sobre sua cabeça, pelo fio torcido de uma vida curta, e pode acontecer que não permaneça livre por mais um ano. Não, talvez nem mesmo um mês, mas você não enxerga. Pudesse vê-lo, haveria clamor como o do homem de Bosworth Field. Um cavalo. Um cavalo? Um reino por um cavalo. Assim você clamaria. Ninguém além de Cristo. Nada além de Cristo. 10.000 mundos por Cristo. James Naughton. Os de espírito oprimido. Dakey Rush. O espírito assolado. Rock. Em ambas as palavras se pressupõe o uso do martelo para despedaçar o minério e, então, laminar o metal, uma vez que fora separado do minério. Isto elucidará a memória do leitor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Adam Clarke. Versículo 19. O Senhor de todas os livra. O advogado pode libertar seu cliente somente da querela. O médico pode libertar seu paciente somente da doença. O mestre pode libertar seu servo somente da escravidão. Mas o Senhor nos liberta de tudo. Assim como quando Moisés foi libertar os israelitas e não deixou nenhum casco sequer para trás. Da mesma forma, o Senhor vem para libertar o justo e não deixará uma tribulação para trás. Ele que diz: eu afasto de você todas as suas iniquidades, também dirá: eu afasto de você todas as suas enfermidades. Henry Smith. Versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A eternidade curará todas as suas enfermidades. Nenhum osso do corpo místico de Cristo será quebrado, assim como a sua estrutura corpórea foi preservada intacta. O amor divino cuida de todo cristão, como o fez com Jesus. Nenhum ferimento fatal nos atingirá. Também não entraremos no reino dos mancos ou mutilados. Não seremos apresentados após o fim das tribulações da vida sem mancha. Não seremos, mas seremos apresentados após o fim das tribulações da vida sem mancha ou mácula ou coisa qualquer, sendo preservados em Cristo Jesus e mantidos pelo poder de Deus por meio da fé até a salvação. Charles Haddon Spurgeon. Os ossos de Cristo eram em si quebráveis, mas não podiam ser quebrados, nem que toda a violência do mundo fosse empregada, porque Deus já havia decretado de antemão: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então confessamos que os filhos de Deus são mortais, mas todo o poder do diabo ou do homem não poderão, não deverão e não conseguirão matá-los antes de sua conversão, conforme Deus os elegeu para a vida, que deve ser plenamente concluída. Thomas Fuller.